mais velha. E, enfim, aconteceu qualquer coisinha ali, né, que alterou o rumo da coisa. Você percebe que a maioria desses países, por exemplo, a maioria dos países que estão piores hoje é leste europeu. Aí eu achei... Velho pra caralho. Eu achei cheio de idoso. reportagens sobre o leste europeu que aconteceu. O leste europeu praticamente pulou a primeira onda. Porque eles agiram muito rápido e eles mandaram muito bem na primeira onda. Então começou a morrer gente na Itália. Fecha tudo. Os caras fecharam tudo, sabe? Tipo, da República Tcheca até a Polônia, descendo até a Albânia. Tipo, os caras fecharam tudo. O que acontece? Na época do verão, os caras abriram para o turismo, porque é basicamente disso que esses países vivem, né? Croácia, República Tcheca, Hungria, todos esses países aí vivem disso. O que acontece? E de pornô, depois... de pornografia. Muito pornô da República Tcheca. Ucrânia, essas coisas. Muita Ucrânia, muita Croácia. Enfim. Matheus tá, né? Leste europeu, tá manjando no Xvideos bomba muito. Tá manjando. Enfim, aí o que acontece? Quando teve a segunda onda, eles esperaram mais uns 10 dias para fechar até terminar a onda de turismo. Porque eles falaram, puta, mas só um pouquinho, vai. Como eles não tinham tido a primeira onda e ainda não tinha vacinação, a maioria deles, né, não tinha imunidade, essas coisas todas. Aí veio a primeira onda em forma de segunda, né? Sim. Aí teve alguns outros papéis. Por exemplo, na República Tcheca, o pessoal simplesmente parou de respeitar as coisas. As pessoas pararam, não foi o governo. O governo continuou falando, não usa máscara, não faz aglomeração. O pessoal simplesmente cagou, porque eles falaram, estamos de saco cheio, essa é uma gripezinha. Por quê? Porque eles não viram o hospital abarrotado, eles não viram gente morrendo a rodo, eles não viram coisa, eles viram na televisão. Eles falaram assim, não, mas é outro lugar, isso é exagero da mídia. Então, eles cagaram. No que eles cagaram... Os velhos tudo empacotado. Aí começaram a empacotar os velhos. Aí o que acontece? Aí, agora sim, todos esses países que estavam piores agora estão controlando já, porque na hora, né? Os países que têm presidente, né, ou primeiro-ministro, né, que tem um governo, os caras chegaram e falaram assim, não, vamos parar agora, né, porque pelo visto deu o pico. Teve, por exemplo, na Macedônia, tem a questão de ter muito muçulmano lá, né, e aí eles tiveram um feriado muçulmano, que eu não sei qual que eles adiaram para o segundo semestre. Por causa disso, né? E aí foi o Natal deles, entre aspas, né? Eu não sei, mas... Famílias unidas, abraços apertados. Não teve primeira onda, a gente não teve muita morte, então vamos se abraçar. Pronto, aí explodiu. A Hungria, que tem um presidente que é pareado aí, aliado do Bolsonaro e tal, né? Direitão. Na Hungria, os caras foram os primeiros a comprar vacina, lá daquele pedaço da Europa. E aí eles acharam que, tendo vacina, eles podiam já ir abrindo, afrouxando as coisas, porque vai vacinar mesmo. A Hungria tem 10 milhões de habitantes, quase 11, né? Só que eles ainda não tinham aplicado as vacinas nas pessoas, né? Então, quer dizer, eles abriram, né? Ao invés deles aplicarem as vacinas que realmente eles compraram com antecedência e depois abrir, os caras falaram, não, depois a gente... Um monte de húngaro morrendo. Então, cada país que eu fui vendo teve a sua justificativa. Uma cagada ou outra, né? Só que não foram cagadas propositais, no sentido assim de tipo, não, vamos matar, porque a gente tá... Ou então, vamos deixar rolando, sabe? Tipo, foram coisas assim, no sentido, algumas até de sabe, falar assim, ó, já tá ok, entendeu? Vamos dar alguma... Sabe, não foi inação do governo, foi assim... um passo em falso. Então, por exemplo, Portugal. Portugal abriu por uma semana no Natal, depois de ter sido um dos países que melhor conduziu a pandemia. Então, os caras falaram, estamos de boa, fomos um dos que melhor conduziu a pandemia, vamos abrir para o Natal. Gente, começou a tombar velho de tudo quanto é lugar. Ainda mais Portugal, parece tem que uma muito diferença idoso. muito, muito clara é que esses países ignoraram, né? Ignoraram algo que eles não estavam vendo. Aqui meio que tá na cara. Exato. Né? Subestimar é agredir, é matar. Não é simplesmente você não sabe o que vai acontecer. Não, tá acontecendo, né? As pessoas estão vendo, só que acontece, a gente está muito suscetível a, assim, por exemplo, quem não foi internado, quem não foi para o hospital, etc e tal, de acreditar que o hospital está vazio e não está acontecendo nada, né? Ou então porque determinadas alas do hospital não estão cheias, porque não são alas para Covid, né? Sim. Por isso está vazio, então é tudo mentira, tal. Então o que acontece? E aí eu fui vendo que cada um dos países tinha uma justificativa. O único país que não tinha era o México. O México
tem um rumo muito parecido com o nosso, nesse sentido. O presidente do México nega tudo, o presidente do México se recusa a usar máscara, ficou negando vacina até não poder mais, etc. O México é um país que, do ponto de vista socioeconômico, é pior do que a gente, né? Tem muito mais gente pobre, e os pobres são muito mais pobres. Sim. Né? E o México, eles fizeram uma atualização do excesso de mortes, né? Então, de um dia para o outro, de 100 mil mortes, foi para 200, né? Do dia para o outro. E isso ainda por cima deve estar subestimado. O México deve estar pau a pau com a gente no número de mortes, porque eles não testam. Então, eles fizeram pela variação do número de mortes em relação a antes da pandemia, mas né, ainda assim deve ter uma coisa muito subestimada ali. Que nem a gente, né? A gente já está com 500 mil fácil. Será? Fácil. Porque pela alteração da quantidade de mortes, já estamos aí com... Não, 500 talvez seja muito, mas já estamos coisa assim. Tipo, em relação morte por SRAG, que eles chamam, né? Síndrome respiratória aguda grave, que comparado com 2019, quantas pessoas morriam disso, e hoje, milagrosamente, porque quando você não tem o teste para confirmar que é Covid, você coloca como síndrome respiratória, causa da morte, morreu sufocado. Né? E quando isso acontece, então não pode morrer como dizendo que foi Covid. Só que aí depois, num ano depois, você consegue medir a diferença de um para o outro. Sim. Você não pode colocar na estatística com toda certeza, apesar de que o México colocou, mas tem ali uma variação, né? A nossa variação está na casa, tipo, mais de 50 mil, uma coisa assim.